Quando surge, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui é Parmeira. Quero começar com polêmica, tá? Porque ontem, após o jogo do Verdão, Palmeiras 3-1 de virada, vamos falar um pouquinho depois sobre esse jogo, o Abel Ferreira tocou num ponto muito interessante. Ontem deu 28 mil pessoas lá no Allianz Parque. Um público muito baixo para o Allianz e um público muito baixo para um jogo de Libertadores, não é mesmo? Bom, Abel Ferreira disse assim, abre aspas, os torcedores sabem que gosto muito deles, mas gostaria de ter visto o estádio cheio e não vi. Ninguém pode facilitar, nem o treinador, nem os jogadores, nem a torcida. Fecha aspas rapidinho, faltou só um nem a diretoria, né? Voltamos, abre aspas de novo. O estádio tem que estar sempre cheio. Ontem vi jogos da Sul-Americana com estádio cheio. Isso é Libertadores. Nossas vitórias em casa são 30% deles. Hoje tivemos 15%. Senti falta daqueles que não vieram. Fecha aspas. Ô Abel, é o seguinte. Eu concordo demais que não pode ter um estádio vazio. Ontem é um absurdo a gente ter só 28 mil pagantes, né? Só que a gente tem que lembrar que nós viemos de um jogo hiper caro, que foi até 500 e poucos reais o ingresso, que foi uma final de campeonato, que teve o custo de pré, de jogo e de pós-jogo. Querendo ou não, você gasta muito dinheiro para ir num jogo como foi o da final. E alguns dias depois a gente tem uma estreia da Libertadores dentro de casa com valores absurdos. Você pagar 200 reais no mais barato, sendo que o mais barato é o do Gol Norte e que praticamente se esgota no sócio Avante, e os demais você tem que ter um custo ainda maior, coloco na tela para vocês os preços. Os valores do jogo de ontem vai de 200 reais a 380. Então assim, vai ficar muito difícil o torcedor do Palmeiras lotar com esses custos. A diretoria do Palmeiras precisa se tocar e não colocar o ingresso de um jogo contra o Liverpool do Uruguai, primeira rodada da fase de grupos, a 380 reais, a 240 reais, a 350 reais. Então, a gente tem que ter uma união entre todas as pontas, você entendeu? Não dá para cobrar de um torcedor que pague 2 jogos seguidos uma fortuna. 500 reais em um, 380 em outro, 200 em um, 250 em outro. Não tem condições, porque você gasta com estacionamento, que é caríssimo naquela região, você gasta com passagem, dependendo do horário você não tem passagem para volta, você gasta com comida, com bebida, porque é um entretenimento. Então, a gente precisa também olhar para os rivais. O Corinthians... Os ingressos do Corinthians aí para a estreia do Brasileiro vai de 20 reais a não sei quantos. A gente é 200 reais. Lá no São Paulo, a organizada do São Paulo, ela recebe acho que uns 5 mil, 10 mil ingressos, sei lá. Troca por bala 7 belo. Passou, tropeçou na sede dos caras, você ganha ingresso. É por isso que o estádio deles sempre fica cheio. Então a gente precisa entender a precificação do Allianz Parque. Principalmente de jogos consecutivos. Você precificar um jogo de uma final, ok, vai ter uma ótima renda, porque vai lotar. Agora, um jogo depois, na mesma semana, precificar tão caro quanto a final, praticamente, isso tá errado. O torcedor, principalmente o torcedor que quer ir ao estádio, ele não tem a condição financeira que o seu salário e de seus jogadores têm, Abel Ferreira. Entendeu? Tem esse porém, né? Bom, vamos falar também sobre uma negociação que pegou todo mundo de surpresa, porque o Santos está em negociações avançadas com o atacante Breno Lopes. É verdade, rapaziada. Informação lá da TNT Sports, que já começou nas quartas de final. O Palmeiras segurou até o final do campeonato, pegou o Santos, ganhou de novo. E no final das contas... O Palmeiras, então, está com negociações avançadas para vender Breno Lopes ao clube da Baixada Santista. O Breno Lopes, que tinha propostas de Vasco da Gama e Grêmio, pode jogar agora a Série B pelo Santos. É muito raro acontecer uma negociação entre rivais do mesmo, né, dos 4 grandes aqui.
e pode acontecer. Nada certo ainda, mas Breno Lopes pode sim ser o novo jogador do Santos ao lado de William Bigode. São Lourenço perdeu do Independente Del Valle e caiu o técnico deles também. Palmeiras e Del Valle estão na liderança, mas vamos ficar de olho porque pegamos o São Lourenço aqui no Allianz Parque ainda e o técnico vai ser um técnico novo, então eles vão vir melhores pelo menos do que estavam, creio eu, porque sempre que tem uma mudança de técnico você tem aquela atitude repentina, né? Para finalizar, o verde incomoda muito, né? Lá na Arena Itaquera vai ter um jogo de futebol americano e o Corinthians implorou para o Philadelphia Eagles para que a equipe não entre de verde, sendo que os dois times que vão jogar, os dois times são verdes, né? Eles não querem que eles entrem de verde, estão querendo que eles entrem com a sua segunda camisa. E o outro time sim vai ter que entrar de verde, porque são dois times verdes. Mas eles alegam que o outro tudo bem, porque vai ser como se fosse visitante. Mas o da casa não pode ser verde. Olha, vai chegar uma hora que eles vão fazer que nem o Playball lá. Vai ter que pintar o campo de outra cor, porque o verde, para eles, incomoda demais. Bom, e falando do jogo de ontem, um primeiro tempo assustador, né? Palmeiras foi muito mal no primeiro tempo. Um apagão, um time totalmente irreconhecível, ainda assim conseguiu criar algumas oportunidades e empatar no primeiro tempo. O Estevão, melhor do primeiro tempo, foi um dos únicos que se salvou, e no segundo tempo também jogou uma barbaridade e ainda fez o seu primeiro gol na Libertadores. A mídia já tá falando nele. O Estevão é o nosso Messinho. Ele é uma joia rara do futebol brasileiro e mundial e a gente tem certeza que é outro que só vai durar até o ano que vem. Nós teremos ele somente por mais uma temporada, porque ele completando 18 anos não vai ficar aqui no Palmeiras, né? Um adversário fraco e que tínhamos que vencer a todo custo. Os 3 pontos eram importantíssimos, meio que obrigatórios, e no final das contas o Palmeiras conseguiu vencer aí. O Rafael Veiga, que estava apagado, fazendo uma péssima partida, conseguiu achar 3 assistências magistrais e o Palmeiras somou os 3 pontos, fazendo 3-1. Flaco Lopes, Aníbal Moreno e Estevão. Flaco Lopes, artilheiro. Jogo aéreo, principalmente quando começa os chuveirinhos, porque o time adversário fica ali fazendo cera e tudo mais, não tem como não tê-lo no time. Agora, o Aníbal Moreno, rapaziada, que jogador, hein? Não dá mais para falar de Aníbal Moreno. Ele é muito, mas muito bom. Repito, se ele tivesse chegado o ano passado, o Palmeiras não tinha sido eliminado pelo Boca. Tamo junto, deixe seu like para fortalecer, se inscreva no canal, um grande abraço e avante palestra.